Olá, meus caros amigos e amigas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Hoje temos, digamos assim, um assunto bem polêmico para tratar, que surgiu em meio à gravação de um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que fala a respeito aí da tentativa de manipulação da história por parte do governo Bolsonaro. Em meio à gravação desse vídeo surgiu uma outra polêmica envolvendo a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira do PSL, que gravou um vídeo defendendo o AI-5 e atacando o STF. Olha só, é óbvio que eu não vou tratar aqui o mérito se a prisão foi ou não legítima, porque esse aqui não é um canal sobre política, ainda que eu particularmente tenha um posicionamento bem definido sobre o caso. A questão central da nossa conversa será o que foi o AI-5 e por que determinadas pessoas desejam tanto o seu retorno. E mais, por que apoiar o AI-5 hoje pode até gerar prisão? Vamos lá, que eu vou te explicar melhor como tudo isso funciona. Eu gostaria de começar dizendo que entender a história não é algo fácil, muito menos os desdobramentos atuais dela. Sendo assim, eu não posso aqui ser simplista com o tema AI-5, ou seja, te explicar que um ato institucional era uma emenda da Constituição proposta pelo governo ditatorial que aboliu inúmeras liberdades civis não fará com que você entenda os desdobramentos do fato histórico na atualidade. É necessário entender um pouquinho do contexto histórico. O golpe deflagrado no dia 1º de abril de 1964 não foi um golpe exclusivamente militar, como muitos acreditam, e sim um golpe civil-militar. Isso porque houve apoio de diversos setores ligados ao capital nacional e internacional ao golpe contra o governo de Jango. Além dos civis, houve um grande apoio financeiro e político, e se preciso fosse até militar, por parte dos Estados Unidos, com a chamada Operação Brother Sun. Observando esse contexto, é de extrema importância que você perceba que o governo ditatorial brasileiro não se autodeclarava uma ditadura, muito pelo contrário. Ele buscava apresentar para o exterior um país democrático. Isso mesmo que você ouviu. Fatores como alternância de presidentes militares no poder, manutenção, de modo geral, das atividades do Congresso e do STF serviam de fachada democrática a um governo ditatorial. Por que entender que essa falsa democracia é importante? Vamos lá. Hoje, aqueles que desejam a volta da ditadura usam esses argumentos para amenizar o passado, assim como eles pretendem utilizar regime em vez de ditadura militar. Tudo isso se mostra como sendo uma armadilha teórica muito utilizada em redes sociais. E por que eu chamo de armadilha? Ora, é bem simples. Como quase tudo que encontramos nas redes sociais apresenta um argumento real, mas sem nenhum aprofundamento, o que gera muita polêmica e debates vazios, sem que quase ninguém promova um aprofundamento teórico desse assunto. Esse tipo de armadilha interessa muito a quem se utiliza das redes sociais para espalhar fake news, revisionismo histórico e promover um ódio que se canaliza em aceitação de um discurso de extrema direita. E se você chegou a esse ponto do vídeo, é porque não acha suficiente ficar em debates vazios das redes sociais e precisa de conhecimento mais amplo para debater sobre o passado. Sendo assim, vou te dizer o seguinte, após o golpe, a Constituição não foi alterada, pelo menos de imediato, porém foram criados os atos institucionais para legalizar a ditadura. Tais atos consistem em uma emenda constitucional que teria o prazo de 30 dias para ser analisado pelo próprio Congresso. Caso não fosse apreciado no prazo, ela seria posta em vigor imediatamente. E esse prazo curto servia para que, na prática, ela não fosse apreciada. Um jogo de cartas marcadas para transparecer democrático um processo autoritário de poder. Quero te lembrar que os deputados opositores ao regime foram depostos do seu mandato pelo ato institucional número 1.
o que facilitava todos os demais atos institucionais, como o ato institucional número 2, que criava apenas 2 partidos e dava poder ao presidente de nomear os ministros do STF. Ainda assim, em 1965, foram eleitos alguns poucos deputados de oposição à ditadura, e o resultado foi o pior possível, pois em 1968 a sociedade, que já estava dando sinais de descontentamento com a ditadura, e após movimentos de greves e passeatas, o deputado de oposição Márcio Moreira Alves fez um discurso inflamado no Congresso, contrário a todos esses autoritarismos da ditadura. Por essa oposição política, pela completa incapacidade de argumentar democraticamente com o Congresso, pelas passeatas e por todo o contexto de rejeição da ditadura, foi criado o Ato Institucional número 5, que previa a suspensão dos direitos políticos e constitucionais, como o habeas corpus, a inviolabilidade do lar e de correspondência, a prisão sem mandato judicial. Ou seja, na prática, qualquer um poderia ser preso sem motivo algum, sem direito a pedido de liberdade. Mas não foi só isso. O Ato Institucional número 5, ele instaura a censura aos meios de comunicação. TV e jornais da época só podiam noticiar aquilo que o governo queria. Tirando isso, talvez agora fique um pouco mais claro por que apoiar o Ato Institucional número 5 é ser absolutamente contrário à democracia e representa um argumento ditatorial para a imposição de poder de uns perante outros. Falando em poder, use democraticamente o poder de escolher dar um link nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Tudo pela democracia. Me parece muito claro que todos aqueles que defendem o AI-5 e, por tabela, a ditadura, não aceitam a oposição de suas ideias. São pessoas que desejam a destruição de seus opositores pela força, o que na prática só demonstra a falta de capacidade intelectual para desmontar argumentos opositores. Ainda que a democracia tenha os seus problemas, eu sei disso. Problemas esses consistentes de representatividade do poder, plenitude de direitos e por aí vai. E eu te digo mais, ainda assim a democracia é o melhor que nós temos hoje, pois entendemos o seguinte, olha só, presta bem atenção. Você pode ter o direito de ser contra a democracia, mas não pode, por lei, agir contra a democracia. Ou seja, você pode ser eleito com um discurso antidemocrático, mas estando no governo, não pode tomar ações contrárias à democracia. Senão, você vai preso. Como professor de história, sou favorável à democracia, ao debate com argumentos verdadeiros e não superficiais. E você? Poste aqui nos comentários de que lado você está nessa conversa. Porque eu vou ficando por aqui e agradeço demais a você por mais essa nossa conversa. Até a próxima. Valeu!